seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um grande abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. O mundo político paraibano se agitou desde a última quarta-feira, quando Romero Rodrigues Veiga, deputado federal, através de terceiros, anunciou que não será candidato nas eleições desse ano aqui em Campina Grande. O mundo político se agitou e continua agitado até a próxima segunda-feira, dia 5, quando encerra-se o prazo para as convenções partidárias. Há quem diga que surpresas ainda vão acontecer. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. A nossa entrevista da semana é com o jornalista e defensor público João Barros. João Barros tem história na imprensa paraibana, trabalhou muito tempo no Diário da Borborema, também na Rádio Borborema e em outras emissoras, no jornal fazendo a página de municípios e no rádio fazendo programas municipalistas. Tem experiência na área, está aposentado e veio bater um papo conosco para dizer como está vivendo hoje no chamado ócio remunerado e como é que acompanha o trabalho da imprensa. João Barros, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Meu abraço para você, meu abraço a todos os telespectadores. Estou aqui à sua disposição, como sempre estive, e dizendo sempre que eu sou um ouvinte assíduo de um programa que você faz também na uma emissora de rádio aqui em Campina Grande. É preciso gostar de rádio para ouvir esse moído todo, né, João? É sempre bom recebê-lo. Como é que está vivendo João Barros hoje, depois do chamado ócio remunerado, a aposentadoria? Paulo, hoje eu estou aposentado. Da Defensoria? Da Defensoria e da imprensa também? Da imprensa. Eu trabalhei durante mais de 40 anos entre rádio e Estado, na Defensoria Pública. E chegou a hora de eu me aposentar pela compulsória, porque se não fosse isso eu teria continuado. Mas na imprensa não tem compulsória, você poderia estar atuando. Mas ainda. Eu mantenho ainda na imprensa um blog, João Barros, blogspot.com. Tratando de municipalismo também? Tratando de municipalismo e assuntos diversos. Eu sigo aquele exemplo de Paulo Roberto. Sou polivalente. Clínico geral. Clínico geral, como exatamente. a gente diz, né? João, você tem um outro hobby que eu sei, que é gostar de carro antigo. Ainda tem algum carro antigo? Por incrível que pareça, não, Paulo. Eu, depois da minha aposentadoria, tive problemas de saúde também, e isso fez com que eu renunciasse a esse hobby. Porque dá muito trabalho? Dá trabalho, despesas, e eu optei por outro hobby que eu já exercia antes, que é o radioamadorismo, e hoje estou aposentado, só revendo os amigos. E olhando o canário belga na gaiola também. Aí, canário belga, essa é a paixão que eu sempre tive, né? De animal, você só gosta de canário belga ou tem outros bichos Não, em só casa? canário belga. Minha filha que gosta muito de cachorro. Ela tem 5 cachorros. Quem cria pássaro normalmente não gosta de gato, porque diz que o gato exatamente. abocanha o passarinho. É verdade isso? É verdade. O gato é inimigo do passarinho. É como o gato e o rato. É o predador, né? É. E quando mesmo que ele não ataque os passarinhos têm medo dele. Quando se assusta, né? Dele, coitado, ele fica... Se assusta. E carro antigo você chegou a ter quantos? 4. Eu via você em Opala. Você sempre eu possuí Opala, Maverick. O VMAG, né? Eu possuí DKV VMAG, que era o carro mais antigo que eu acho que DKV VMAG é dos tempos de Pedro Chulé. Exatamente, né? Exatamente. Mas hoje eu tenho somente meu carrinho de me transportar, é uma S10. De ir e vir. João, o rádio amador é como o nosso rádio normal, rádio AM, rádio FM. Quando apareceu a internet, o pessoal disse, rádio agora se acaba. Pelo contrário, o rádio, ele se utiliza da internet, você hoje com o celular escuta rádio em qualquer lugar do mundo. O radioamadorismo também se utiliza da internet ou não? Da mesma forma, Paulo. Hoje o radioamadorismo, quando surgiu a internet e o celular, sim, todo mundo dizia que o radioamadorismo... Não precisa mais, né, de radioamador. Ia acabar. Né? Mas, ao contrário, tem local que você chega que nem tem sinal de
internet nem de celular. E o rádio... O que é que salva? É o rádio amador. A gente viu isso agora nessa enchente do Rio Grande do Sul. Pronto, era isso que eu ia citar. A enchente do Rio Grande do Sul ficou sem energia e sem comunicação. Vários colegas radioamadores instalaram suas estações nos carros e fizeram a ponto com todo assistência. mundo, né? Fizeram a ponto. Entendeu? Fizeram a ponto com a Secretaria de Saúde, com Forças com Armadas, a aviação, né? com tudo. E foi dada aquela assistência total. Ainda tem muitos radioamadoristas em Campina? Campina, temos demais, não só em Campina, em todo o Brasil, em todo o mundo. Hoje, diariamente, a Anatel faz concurso, porque hoje é online. Antigamente, a Anatel vinha... Dava aquele curso presencial, né? A ECRA, que é a Escola de Radioamadores de Campina Grande, preparava uma turma e a Anatel vinha, aplicava uma prova. Normalmente, a prova, em cada turma era 40 alunos, passava 25, 30. Hoje não. Hoje, a Anatel, você abre a internet página, e simplesmente faz inscrição, faz a prova. E é fácil. Todos os dias aparecem novos radioamadores. Existe o radioamadorismo mesmo e tem a faixa do cidadão, que é o PX. Exatamente. Ainda existe? Existe. A faixa cidadão... Eu fui PX, você lembra, né? Eu também fui PX. Inclusive, eu disse, da outra vez que eu estive aqui com você, eu disse, os iniciantes no PX aqui em Campina Grande, eu me lembro bem que só tinha eu, a Taíde, você e o Biratã. Se tiver outro, eu não me lembro. Então os outros todos já... Tabira, né? Tabira, que já se foi também, Tabira, né? Então, os outros todos já foram embora. Pedro Chuleque também mandou Pedro lá. também já tem muitos colegas. Chico Martim Chaves. Lutero. Lutero era PX também. Foi quem me botou como PX, foi Martim Lutero. Eu entrei por uma influência dele também. Eu também entrei por influência de Martim Lutero, que era colega nosso, trabalhava da Rádio Caturité da época. Agora, eu deixei de modular, como a gente fala, mas a minha estação está guardadinha. Meu equipamento está guardado. A Maria Mole, o Rádio PX então, cobra. volta para funcionar. Qualquer tempo a gente volta. É a coisa mais simples hoje para funcionar. Não precisa mais licença, você apenas faz a comunicação na tela e... PX760353, que é IA Paulo Roberto. Pronto. É só reativar o indicativo. João, as redes sociais, voltando ao nosso trabalho da mídia, da imprensa, você acha que esse trabalho que as redes sociais fazem hoje, porque você abre aí o Instagram, você vai no Facebook, vai no WhatsApp, aí tem a turminha nova, com um linguajar bem moderno e tal, e muita gente falando sobre política que não sabe, por exemplo, o que é uma majoritária, o que é uma proporcional, entendeu? Como é que você vê esse trabalho aí dessa turma? Paulo, sempre aconteceu isso na imprensa. E na rede social não é diferente. Hoje, muitas pessoas, sem a mínima capacidade de ser jornalista, se diz jornalista, faz um site, um blog, e fica dizendo que é jornalista. E essas pessoas não têm aquela experiência, aquela teoria que nós aprendemos na universidade. Que e nós nem o aprendemos conhecimento, né? Nem a vivência. Conhecimento. Né? Aí, resultado, fica, às vezes, deturpando notícias. É normal. Ainda hoje eu vi ouvindo uma emissora aí e o locutor fazia o raio, não é raio. Nem a palavra pronuncia corretamente. Eu me lembrei de Paulo Roberto, que de vez em quando ele corrige uma palavra que a pessoa pronuncia errado. Então, raio não é rádio. Então, por aí você vê como é que está. Não são todos, nós temos muitos profissionais de renome. E essa renovação se faz necessário, mas com qualidade, né? Exatamente. A nossa universidade, todos os anos, solta aí 80, 100 alunos. No mercado, né? No mercado, a maioria capacitada, mas também tem aqueles que não tem a menor condição, que vai fazer o curso só por fazer. Você sabe, outro dia eu estava entrevistando uma autoridade aqui do Estado. Essa autoridade, quando veio me dar entrevista aqui na televisão, já vinha de uma outra empresa de comunicação. Aí chegou para mim e disse, rapaz, eu venho ali agora, um colega seu me entrevistou, ele não sabe o que é parlamentarismo e nem presidencialismo. Exatamente. Quer dizer, a autoridade percebe que aquela pessoa é despreparada, né? Se você falar sobre o sistema legislativo brasileiro, que é bicameral, quando você fala uma eleição majoritária, proporcional, não sabem o que é, não tem noção. Paulo Roberto, eu vou citar o exemplo aqui do meu professor Aguiar, que foi meu professor no Diário da Borborema. Quando você ia fazer uma entrevista, Aguiar mandava você ler alguma coisa
sobre aquele assunto. tema. Para você ir. Já com embasamento, Já com embasamento. Hoje, infelizmente, a maioria dos colegas não faz, mas é isso João, mesmo. e o teste para a gente entrar numa emissora de rádio? Eu fui reprovado 2 vezes, entrei na terceira. Né? Antigamente era. Não era assim? Você sabe. E quem avaliava era Hilton Mota, olha só, Gilson Sotomayor, Paulo Rogério. Né? É verdade. Tudo os cobras que nós tínhamos na imprensa daqui. Hoje em dia qualquer um pega um microfone e sai por aí, né? Infelizmente. Isso é ruim para a nossa categoria. Vai fazer o quê, né? Aliás, o professor Rômulo Azevedo, que também foi professor seu. Professor também. Rômulo, aqui neste programa, ele disse assim: tem muita gente hoje confundindo fofoca com jornalismo. Exato. E é verdade. Mas como existe? Eu me lembro muito de Humberto de Campos. O Humberto de Campos é que tinha umas comparações que ele fazia que eu dava risada com ele. Hoje, o Humberto de Campos não está mais conosco, mas tem Paulo Roberto, que faz ver eu rir muito durante o programa dele, porque de vez em quando ele... Não tem coisa que não dá para suportar, né? A gente aguenta até um certo momento, mas Exatamente. chega uma hora que não. Claro. Mas você continua ouvindo rádio, você sempre? 24 horas por dia, Paulo. Você pode chegar aí no meu carro, o rádio está ligado. Se eu chego em casa, ligo o rádio e vou trabalhar, vou passear para um canto com o rádio ligado. Eu tenho escritório ainda de advocacia, está fechado, mas sempre eu vou lá. Quando chego lá, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádiozinho que tem. Agora, quando o vírus do rádio entra na nossa corrente sanguínea, para sair dá um trabalho danado, né? É difícil. Porque quem é de rádio, mesmo que se aposente, não fica assim com a coceira na língua para falar, não. Exatamente. O radioamadorismo diz isso, é a radiofrequência da veia. Se chama radiofrequência da veia. É o ditado que o radioamadorismo, o radioamador usa com aqueles que gostam muito de falar. Muito bem. João Barros, jornalista, defensor público aposentado, é o nosso convidado de hoje aqui no Ponto a Ponto. Veio trocar umas ideias conosco, falar sobre como está vivendo agora na aposentadoria e a sua visão atual sobre a política e também sobre a imprensa. A gente faz uma pequena pausa e volta já já com o Ponto a Ponto. Não saia daí. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O que todas as pessoas ligadas à cobertura política estão dizendo é que até a noite da próxima segunda-feira teremos muitas surpresas no campo da política em Campina Grande. Será? O que dizem é que a família Ribeiro anda muito calada e que Rosália Lucas talvez não seja a candidata do grupo e que decisões serão tomadas até a 1/10 hora, até porque os partidos PSD e progressistas deixaram a sua convenção para as 8 horas da noite do último dia, que é exatamente o 5 de agosto. E também há informações de que a senadora Daniela Ribeiro e o deputado Aguinaldo, sem falar no pai dos dois, Enivaldo Ribeiro, estão nos últimos dias de calculadora na mão o tempo todo fazendo contas. Nós voltamos ao nosso bate-papo com João Barros, hoje aqui no Ponto a Ponto. Programas como o seu, programa como o de Joel Carlos, a gente sente muita saudade, não tem mais. Eu acho que o último dos moicanos hoje é o Biratancini, ou eu estou enganado? Exatamente, só o Biratancini. Tem outra emissora aí que tem uns programas, mas não municipalistas. Eles focalizam notícia municipalista, mas muito pouco. Programa totalmente municipalista só tem o de Ubiratã no momento. Dava muito trabalho para fazer aquele programa, João? Dava. Você fez na Caturité, fez na Borborema e fez na Rádio Cidade, né? Nas três. Cidade, exatamente. Dava trabalho antes, porque nós não tínhamos os recursos que temos hoje da internet. Uma notícia do interior da cidade, eu tinha que ir lá. Gravar uma entrevista. Gravar uma entrevista com um gravador desse tamanho. É verdade. Entendeu? Muitas vezes chegava lá, não encontrava quem... A autoridade não estava ali, que a gente ia procurar. Dava 2, 3 viagens da cidade para fazer uma entrevista com o prefeito. Muitas vezes chegava lá, ele tinha medo de falar, não falava.
Tem uns que são tímidos mesmo, né, para falar. Exatamente. Então, hoje não. Hoje, com a internet, Paulo, você liga o computador, você faz 40 programas se você quiser, numa hora. Porque tem notícia de todos os municípios da Paraíba. Chega tudo ali online no seu computador, no celular. É só você adaptar seu modo de trabalho, redigir. Pronto. Antigamente não. Antigamente era difícil. Eu me lembro que eu fui uma vez em Monteiro. Olha, daqui para Monteiro É chão. é longe. Eu tinha feito programado uma entrevista com o prefeito e com o adversário dele. Situação e oposição. Exatamente, porque eu sempre gostei de ver os dois lados, Paulo. E quando cheguei lá, o prefeito tinha viajado. Olha só. Aí fui atrás do adversário. Eu disse, mas não vai ter sentido, porque era uma briga que estava acontecendo lá e eu tinha que ouvir os dois lados. Aí quando cheguei lá, ele disse, não vou falar não. Não tem nada a falar. Perdeu a viagem. Perdi a viagem. Daqui você imagine. Hoje não, pelo telefone também era difícil. Muito. Você Você ligava sabe. para uma cidade, caía numa telefonista para transferir para a casa de alguém. Era a maior dificuldade do mundo. Eu me lembro das dificuldades que eu tive com o Zé Santos para fazer transmissões. Eu fazia muita transmissão. Inaugurações de prefeituras, eventos. Aí do interior. Emancipação política. Tudo. Então, a gente tinha que ir com antecedência e muitas vezes não dava tempo de fazer, porque você, quando conseguia fazer a linha, puxando 200, 300 metros de cabo, nos postos, subindo dos postos, amarrando. E quando ia ligar, não tinha sinal no telefone. Não tinha sinal. Eu passei por isso para transmitir futebol, era desse jeito mesmo. Exatamente. Eu, Martim Lutero. Era uma dificuldade, só eu sei. Marcelão Gonzaga. Mas graças a Deus eu venci. Foi 34 anos em rádio, além de um período que eu passei sem carteira assinada. Agora, você sabia que quem passou pelo que nós passamos, eu e você e tantos outros, a gente faz qualquer coisa hoje no rádio e na televisão, porque o que colocar você vai. Olha, eu tenho um exemplo bem, Joel Carlos, de saudosa memória. Se você botasse Joel Carlos na televisão, em qualquer função, dava show. Ele fazia. É verdade. Botasse jornal, para diagramar, para redigir, para qualquer coisa, Joel Carlos fazia. Botasse no rádio, aí ele quer entendeu? E assim tinha muitos colegas dessa época. É a versatilidade, né? Chamavam os homens dos 7 instrumentos. Exatamente. Não é assim que chamavam? Então, nós fazíamos tudo. No rádio, a gente fazia técnica, fazia instalação de testava e depois falava. Testava, chamava, botava no ar, tirava, fazia tudo. Tinha que aprender tudo. Fazia tudo. Você é considerado um discípulo de Epitácio Soares. Exatamente. Joel também era dessa mesma corrente, dessa mesma linha? Não, Joel era mais... Tinha um estilo diferente, né? Um estilo diferente. Eu não vou dizer de quem, porque não me recordo bem. Epitácio Soares era totalmente municipalista. O programa Voz dos Municípios só divulgava notícias do interior. Dificilmente o senhor Epitácio fugia dessa linha. Tanto é que quando, na aposentadoria dele, Paulo, Aguiar, que da época era o superintendente do Diário da Borborema, me chamou e disse, João, seu Pita, como ele chamava, vai se aposentar hoje. E você vai substituir. Não, Aguiar, peraí, substituir, porque era o ícone. Claro, é verdade. Aí eu não tenho condição de substituir. É como alguém substituir Silvio Santos, né? Exatamente. Aí ele disse, não, você é repórter municipalista e editor municipalista do Diário. Durante todo esse período, você me dando conta do recado muito bem. Então, não vejo nada mais. Eu não quero dar guerra. Disse, vamos lá. Aí nós fomos fazer uma homenagem ao seu Epitácio. Na despedida agradecer dele. A ele, agradeceu o trabalho que ele prestou à emissora e tudo. Não falou que eu ia substituir. E eu tremendo nas bases, porque não me achava com condição. Entendo. A verdade é essa. Quando foi no outro dia, bem cedo, chego na rádio, no jornal, fazer minha página, a Guiar disse, prepare o programa, viu? Você estreia hoje. Paulo, eu vou ser sincero. Eu fui porque eu era empregado da empresa e tive medo dele me botar para fora. E a Guiar tinha uma consideração muito grande a mim e eu a ele. Ainda hoje tem, é verdade. Hoje a Guiar, eu tenho a Guiar como uma pessoa minha mesmo. E fui, fiz o programa. No outro dia de manhãzinha, normalmente a gente ficava no calçadão, eu,
doutor Hermílio Leite, professor José Tavares, saudosa Sim. memória, O Zé professor Agra, Greu. uma turma de advogados conversando até o São Brás abrir. Quando o São Brás abria, a gente entrava, tomava um cafezinho e cada um ia pro Cada um seu... tomava o seu destino ali. Quando eu chego no Calçadão. doutor Zé Tavares, que era promotor de justiça da Sim. época, me deu um abraço e parabenizou. Chegou muito bom. Fez um programa. O que foi, professor? Ele disse, um programa, rapaz. Aí deu um show. Aguiar, Hermílio Leite, que é outro grande amigo que eu tenho, fez a mesma coisa. Me parabenizou. Aí eu disse, será que eu fiz certo mesmo? Aí pronto, E a partir daí... Fiz, aí até a emissora acabar. Você falou no professor Zé de Farias Tavares, que foi professor meu na Faculdade de Direito Civil. Exatamente. E Ele foi meu professor também, professor e meu colega defensor público e depois promotor de justiça. Ele dizia que quem não aprendia civil 1, não aprendia civil nenhum. Né? Tinha essa frase exatamente, dele. porque o mundo é filho do outro. São 7 civil, né? Civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E doutor Zé Tavares, ele fez o concurso de promotor, foi reprovado. Foi exatamente. E entrou com um mandado de segurança para saber o que ele tinha errado. Que ele Passou tinha, em primeiro lugar. Primeiro lugar. E tinha sido reprovado. Veja o que é. E tomou posse logo em seguida, né? Exatamente. Já com uma certa idade, né? Porque ele entrou bem maduro já. Ele que era defensor público na época. E há quem diga ainda hoje que não tem enroladas nesses concursos. Veja, o homem tinha tirado em primeiro lugar, mas tinha sido reprovado. Quando entrou com o mandado de segurança que permitiram uma revisão da prova, ele tinha sido, né? Passou em primeiro lugar. Passou em primeiro lugar. Coisa interessante. Esqueci disso nunca. Outra coisa, você citou o doutor Hermílio Leite, que eu também conheço, advogado Hermílio. Hermílio sempre teve fama de brabo. Agora, você é amigo dele. Eu não sou amigo, mas tenho uma certa relação, a gente se cumprimenta e tudo. Hermílio, quando você se aproxima, é um sujeito de coração, moça. Não é? Porque ele tem fama de brabo. Não sei. Mas não é verdade isso também? Leite, o problema de Hermílio é o seguinte. Hermílio era presidente do Campinense Clube. Sim. Do antigo Campinense Clube. E houve uma briga lá. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava presente. E Hermílio Leite pegou o cidadão que estava brigando, Sim. foi lá pedir o cara, foi apaziguar, né? E o cara se revoltou com o Hermílio. Hermílio simplesmente, com aquela força que ele tem, pegou o cara pelo pescoço e botou para fora. Aí ficou com fama de brabo. Aí todo mundo dizia que Hermílio é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Ele próprio sabe que tem essa fama de brabo. É educado, é verdade, é um homem fino, é. Não vai mexer. Não leva desaforo para cá. Não vai cutucar, né, João? Qualquer outro. Claro, é verdade. João, como é que você está vendo a política hoje? Está muito diferente? Paulo, hoje, infelizmente, os nossos políticos estão piores do que os de antigamente. Não estão evoluindo para melhor, não? Então, não. Você vê essa briga em Campina Grande. Segundo pesquisas, determinado candidato vem sendo apontado como majoritário. De última hora, esse candidato disse que não vai mais porque o problema particular dele, tem toda a razão, eu respeito. Então, vamos ver como é que vai ficar. Pode ir atrás que existe um acordo de cavalheiros aí, como sempre houve. Tem alguma coisa que não passou para o público. Exatamente. Outra coisa que... E essas brigas de 30 anos que depois está todo mundo junto, como é que você vê? Isso quer dizer, você vê veneziano, inimigo número 1 de Cunha Lima. Dos Cunha Lima. Hoje está... Era o prefeito do lixo, né? Já pronto. O grupo dos 30 anos. É porque eu não quis chegar lá. Mas é verdade. Mas aí restado hoje está. Então, isso talvez seja a evolução dos tempos. Mas sabe qual é o argumento que eu já ouvi? Só olha, Vital do Rio, doutor Vital aliou-se a Cássio e a Ronaldo. Exato, pronto. E por que agora veneziano e Vitalzinho não podem, entendeu? Isso é a evolução dos tempos. E isso é bom para a gente, porque é a oposição fazendo união com a situação. Isso é um exemplo também para que os eleitores que estão nos vendo em casa agora não briguem por políticos, nem por causa deles, e nem defendendo um lado nem outro, porque depois está tudo junto. No mesmo palanque. Quantas pessoas brigaram, mataram um ao outro por conta de familiares se intrigaram, deixaram de se cumprimentar, pai com filho, vizinhos. E depois, os políticos estão todos juntos. E em Brasília, Paulo, você que foi muito a Brasília, que sabe mais do que eu, você chega naqueles restaurantes,
todo os mundo inimigos junto, ferrenhos no estado, estão do tudo lá estado, tomando estão lá cafezinho. tomando uísque. À noite o uísque e durante o dia cafezinho lá. Dando risada. Porque eu fui lá várias vezes e vi isso muitas vezes. É desse jeito. Infelizmente, a verdade é essa. Está mais difícil fazer cobertura política hoje ou você acha que está mais fácil com tudo isso que tem aí? Ah, hoje está mais fácil. Está mais fácil. Hoje está mais fácil. Hoje, primeiro que tudo, hoje nós temos muitos pseudo-jornalistas. Que isso aí faz, entendeu? E os jornalistas profissionais, os bons jornalistas, são procurados pelos políticos. Ao invés de serem procurados pelos jornalistas, ao invés de você ir atrás de um político, o político é quem vem atrás de você. Eles sabem quem tem audiência, quem tem credibilidade. Eles sabem quem trabalha correto. É verdade. Entendeu? Eu me lembro, eu tenho vários exemplos, se eu fosse contar aqui, seria o programa todo. De política, eu fui para vários encontros aí de políticos, prefeitos, senadores e tal. E teve uma vez que eu fui a uma determinada cidade. Quando cheguei lá, fui com mais uns 4 colegas, entre aspas. Quando chegamos lá, o mestre de cerimônia, queremos anunciar a presença do jornalista João Barros, não falou em nenhum dos outros. Aquele para mim foi chato, porque todos eram colegas. Mas não deixa de ter sido um sinal de que você era respeitado, você tinha prestígio, e os outros talvez... Isso aconteceu uma vez, é não. Verdade. Aconteceu várias vezes. Ocorre com certa frequência. João, e o que é que a gente poderia dizer que pode ser feito para que o rádio, especialmente, melhore o nível? Porque a gente sabe, como você disse, e todos acompanhamos, que a universidade joga os profissionais a cada semestre no mercado de trabalho. Uns saem preparados, capazes de chegar e ocupar o microfone, e outros não. E tem aqueles que nunca passaram nem pela universidade, que chegam e alugam um horário numa rádio e começam a dizer bobagem. Hoje é difícil, Paulo. Uma emissora é uma empresa. O empresário só pensa em lucro. Ele quer o dinheiro ali todo fim de mês. Então, se você chega numa emissora e diz, eu quero comprar um horário. É tanto. Você simplesmente compra um horário. Ele não quer saber o produto que vai para o ar, né? Não está nem aí. Nem ouve, talvez nem ouça. Antigamente, vendia horário. Mas a editoria da empresa dizia, olha, a nossa editoria é essa. É assim. Isso aqui. Não, o primeiro horário de rádio vendido em Campina Grande foi a mim, Juarez Amaral, doutor Siqueira, na Caturité. E Siqueira disse pra gente, olha, o horário está vendido agora. A linha editorial é a da emissora. Exatamente. Tem que ser assim. E eu via, para ver se estava sendo cumprido aquilo ali. Exatamente. A Guiar, onde você encontrava a Guiar era com rádio, ouvindo a Paulo rádio. Rogério era assim, Geraldo Batista. Né? Os diretores todos, eles acompanhavam a programação minuto a minuto. Hoje em dia, vai qualquer coisa. João, para a gente finalizar, eu quero que você dê uma olhada agora no telão e veja essa imagem que a gente vai lhe mostrar agora. Está aqui, por favor. Vamos pedir a nossa técnica Augusto para mostrar essa foto. Foi de 5 anos e meio atrás. Nossa Senhora, quando você... 19, foi em 2019. Exatamente. Começo de 2019. E você vai dizer se nós estávamos mais bonitos ali ou se estamos mais bonitos hoje. Paulo, é uma pergunta bem difícil de responder, mas eu acho que estamos do mesmo jeito. Eu não fiquei mais bonito nem você não, continua conservadíssimos, estamos do mesmo jeito. Bonitos do mesmo jeito. Vistosos, você parece que passou em algum lugar que caiu um calzinho na sua cabeça, né? Mas somente. Isso foi goma que a mulher passou quando sai de casa. Pois é, então... João, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui na ITA, no Ponto a Ponto. É sempre uma alegria recebê-lo e na torcida e acompanhando para que você complete 100, 120, como o presidente Lula quer viver 120. E a honra maior ainda de saber que você é meu ouvinte do rádio à noite. Paulo, muito obrigado. Meu agradecimento a você, a toda a equipe. E dizer que eu sempre continuarei sendo aquele João Barros de 30 anos atrás. Seu amigo, seu admirador e vamos para frente. Vamos para a luta. Obrigado, João. A você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente se encontra no próximo Ponto a Ponto. Felicidade e até lá. Apoio Unifacisa.